Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar sobre o interesse de Davi Terans de retornar ao Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente. Segundo informação do jornalista Thiago Marquezini, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, Davi Terans quer voltar ao Atlético Paranaense em 2024 e teria inclusive comunicado a diretoria do Furacão sobre essa sua vontade. Eu vi muita gente se empolgando nas redes sociais, ou pelo menos vi algumas pessoas se empolgando bastante, e acho que antes de mais nada é fundamental que a gente esclareça que a informação do Thiago dá conta de que existe uma vontade do jogador, nada mais. Então, isso não significa que existe um interesse do Atlético em trazer o Terans de volta, muito menos conversas ou uma negociação em andamento para que isso aconteça. O que existe até o momento da gravação desse vídeo, segundo a informação do Thiago, é um interesse, uma vontade do jogador de retornar. E como isso mexeu com muitos torcedores, eu acho que vale a pena a gente sentar aqui e eu vou explicar para vocês por que eu não sou favorável, ao retorno do Terans nesse momento. Para quem não se recorda, vamos fazer uma recapitulação rápida, bem rápida mesmo, porque a gente viveu isso há pouco tempo. Davi Terans chegou ao Atlético Paranaense na metade de 2021, vindo do Peñarol, onde ele atuava emprestado pelo Atlético Mineiro. Foi um grande destaque no Campeonato Uruguaio, foi eleito o melhor jogador do torneio. E aí, nesse contexto, chegou ao Atlético, inclusive causando um impacto muito positivo, formando, sob o comando do Antônio Oliveira, inicialmente, aquele quarteto com o Nicão, o Vitinho e o Renato Kaiser, que chegou a encantar bastante a torcida. Na sequência, a equipe toda teve uma queda de rendimento, houve uma troca no comando técnico, o Antônio Oliveira sai de cena e quem assume o comando da equipe interinamente é o Paulo Tuori, que na época ainda era o coordenador técnico do Atlético. O Terans é deslocado para o lado esquerdo, tem uma queda muito sensível de rendimento e, segundo informações que circularam naquela época, inclusive ficou bastante insatisfeito com isso. Ele gostaria de jogar na sua posição e, ao final da temporada, teria inclusive abordado a comissão técnica, a diretoria, informando que em 2022 teria a intenção de jogar como meio atacante, como camisa 10, ou preferiria inclusive ser negociado. E em 2022, até a metade de 2023, quando o Terans é negociado em julho com o Pachuca do futebol mexicano pela quantia de 3,7 milhões de dólares, equivalente a mais ou menos 18 milhões de reais, o Terans viveu de muitas oscilações. Alguns momentos muito positivos, sendo inclusive decisivo em algumas partidas, inclusive partidas importantes, e outros momentos muito negativos. Acho que isso passa por uma série de questões. A primeira delas tem a ver com muitas entradas e saídas da equipe, né? Um jogador que ia para a equipe titular, voltava para o banco, ia para a equipe titular, voltava para o banco, e nem sempre é escalado na sua posição predileta, né? O Terans pode ser deslocado tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo do ataque, mas acaba rendendo menos do que como camisa 10. E mesmo como camisa 10, o Terans em algumas partidas acabava ficando assim um pouco sumido, não era tão influente quanto a gente esperaria de um jogador que exercia o papel de camisa 10, de articulador, de enganche, como chamam os argentinos e os uruguaios. Então ele acabou, muitas vezes, sendo preterido por outras opções. Nessa temporada especificamente, o Vitor Bueno, estando bem, acabou tomando muito espaço do Terans e acabou justificando a sua venda para o Pachuca naquele momento. Então o Terans sai do Atlético até relativamente embaixo, uma boa parte da torcida desgastada com a falta de vontade do Uruguai, esse não é um termo que eu use aqui, mas eu estou descrevendo as reclamações dos outros. E chegou no México e não conseguiu repetir aí o seu melhor desempenho. Desde que ele chegou lá no Pachuca, ele teve em campo em 12 partidas, ao total foram 622 minutos, sem nenhuma participação direta em gols, ou seja, não marcou nenhum gol e nem concedeu nenhuma assistência. Então, nesse momento, não me parece oportuno para o Atlético um eventual retorno do Terans, até porque o Terans tem contrato longo lá com o Pachuca, o contrato dele, salvo engano, é até 2026. Eu imagino que o Pachuca, tendo comprado o Terans há tão pouco tempo, caso fosse se desfazer dele, caso decidisse se desfazer dele, não toparia uma perda tão grande em relação àquilo que pagou pelo jogador, então exigiria, se não os 3,7 milhões de dólares que pagou, talvez 3 milhões e meio de dólares, talvez 3 milhões de dólares, muito menos que isso eu não imagino. E aí, para você pagar 3 milhões e meio de dólares por um jogador de 29 anos, como é o caso do Terans, que vai completar 30 em 2024, em uma fase, acho que faz muito pouco sentido.
No momento da saída do Terans eu fui contra, achava que era um jogador tecnicamente muito importante, com capacidade de decisão, e por esse motivo não estranhem esse meu posicionamento, porque são dois contextos muito diferentes. Uma coisa é você ter o Terans no seu elenco, vendê-lo para o futebol mexicano por um valor menor do que outras propostas que você já havia recebido, num contexto onde ele ainda poderia sim ser muito útil. Outro é você ter um Terans em baixa em outro clube, em outro país, trazê-lo de volta pagando uma grande quantia, sem ter nenhum tipo de certeza, nenhum tipo de convicção de que ele será capaz de entregar novamente um bom nível de jogo, e principalmente não tendo nenhuma certeza, nenhuma convicção de que ele se encaixará naquilo que gostaria de fazer um novo treinador. Até porque nesse momento o Atlético nem tem ainda definição sobre quem seria esse comandante. Então acho que não é um momento oportuno para esse retorno, não teria nada contra uma volta do Terans, mas acho que em 2024, agora, né, em dezembro de 2023, janeiro de 2024, faz muito pouco sentido. E além disso tudo, a gente ainda teria o Terans ocupando um espaço que hoje pertence, por exemplo, ao Vitor Bueno, que com muitos méritos teve uma temporada de muito protagonismo em 2023. Todo mundo sabe que eu tenho uma certa desconfiança com o Vitor Bueno, mas o que é justo é justo. A gente precisa reconhecer que o ano dele em 2023 foi sim de muita importância dentro do contexto do Atlético Paranaense. E a gente tem ainda um Bruno Zapelli, que o Atlético contratou por uma quantia muito alta, né? Foram 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos junto ao Belgrano, que a gente espera que dê um salto de qualidade e consiga entregar o seu melhor rendimento a partir da próxima temporada. Então o Terans acabaria, inclusive, travando esse desenvolvimento do Zapelli. Acho que não faria sentido nesse ponto, nessa altura do campeonato, o retorno dele ao Atlético. Mas e vocês, gente? O que acham? Trariam o Terans de volta? O que vocês acham que o Atlético deveria pagar por uma contratação como essa? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E então é isso, gente. Se você chegou até aqui, desculpe. Eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.